Já teve a sensação de que se você não fizer, ninguém mais vai fazer? Ou pior, os outros vão fazer e você vai ter que refazer? Aí você prefere não delegar para ninguém, nada. Pois é, essa sensação e esse pensamento, que parece muito inofensivo, no final das contas, é o que mais deixa a gente sobrecarregada. Olá, eu sou Suzana, mãe de 7, pedagoga, e gosto muito nesse canal de falar coisas sobre esse mundo da maternidade. E que mãe que é que nunca passou por um cansaço, por não saber delegar? E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje. Como mães, a gente tem a mania de achar que a gente tem que dar conta de tudo. Porque a gente acha que a Mariazinha, a vizinha, sabe aquela que tem a grama mais verdinha? Que ela dá conta de tudo e só eu que não, pobre coitada de mim. Mas a verdade é que a Mariazinha também chora no chuveiro. A Mariazinha, a hora que abraça o travesseiro, também fica pensando, poderia ter feito melhor. É sempre assim, gente, é sempre assim. E essa mania de achar que a gente tem que dar conta de tudo, e que se a gente não der conta de tudo, a gente não vai ser a supermãe, nos aprisiona. Porque a gente infelizmente acredita que o nosso valor está no fazer. E isso não é verdade. A gente acaba acreditando que aquela mãe que está com o bebezinho no colo o tempo todo, 24 horas por dia, amamentando e ali esgotada e mexendo a comida com uma mão e fazendo todas as coisas ao mesmo tempo, é a verdadeira mãezona. E às vezes a gente não consegue parar, até mesmo pelo cansaço e pela privação do sono, 5 minutos e pensar: será que não tem uma forma melhor de eu fazer isso? De eu delegar algumas coisas para alguém, mesmo que não fique exatamente como eu queira, mesmo que não fique da maneira como eu gostaria que ficasse? A verdade é que esse pedestal de supermãe custa muito caro. Porque eu fazer todas as coisas e eu não delegar nada para ninguém, quando isso é possível, é claro, eu sei que às vezes não é possível, mas às vezes é. E a gente não quer dar essa possibilidade com medo de perder esse troféu da supermãe, esse pódio da supermãe. Quantas vezes que alguém oferece uma ajuda pra você, eu posso ir aí te ajudar a lavar o banheiro, ou eu posso ficar com seu filho 5 minutos pra você fazer tal coisa, e você fica com vergonha de pedir ajuda pra alguém. E esse vídeo aqui eu não tô gravando só pra você não, eu tô gravando pra mim. Eu sempre tô gravando primeiro pra mim, depois pra vocês, combinado? Esse pensamento inofensivo de que eu preciso dar conta de tudo é, na verdade, uma camuflagem de um orgulho, de uma soberba, de que eu posso, eu consigo. Como se existisse uma plateia invisível que estivesse me aplaudindo por eu ser a supermãe. Acontece que essa sobrecarga sou eu que carrego. Isso não está me ajudando, isso está me atrapalhando. Eu sei que é difícil delegar. Eu sei que é difícil pedir ajuda. Eu sei que é difícil dizer eu não consigo. Mas isso é muito necessário. E quando existe essa possibilidade, faça. Pequenas coisas podem ser feitas por outros membros da família. Você não precisa lavar todas as louças todos os dias. Muitas vezes a gente pede pro marido: você pode lavar a louça para mim? E eu acho que é meio comum aí, em todas as casas, que os maridos nem sempre vão lavar naquele momento exato que a gente pôs na cabeça. Porque se era para lavar 12h15, a gente quer que lave 12h15. É o que tá no nosso cronograma. Mas a maioria das vezes, ele não lavou aquela hora, mas ele vai lavar depois. A gente só precisa de um pouquinho de paciência. Se a gente tiver um pouquinho de paciência, vai dar certo. Então, o que custa a gente descer um pouquinho desse pódio da supermãe que faz tudo, que se eu não fizer, ninguém faz nessa casa, porque eu tô enlouquecendo, não é assim? E esperar um pouquinho, que outros possam fazer, ainda que não seja da melhor maneira. Muitas mães reclamam que os maridos não ajudam, e na verdade, lá atrás, quando esse bebezinho era um recém-nascido, um RN de poucos dias, ela mesma que negou a ajuda do marido muitas vezes, por não acreditar que ele fosse capaz de trocar uma fralda, de dar uma mamadeira, de dar um banho. E os homens são assim: você acha que você faz melhor? Então vai lá, faça você. Agora, se você deixar eles fazerem, quando os pais querem participar e as mães lá atrás podam essa ajuda? Quantas crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos que falam: mamãe, eu quero te ajudar, e a gente poda essa ajuda. E depois lá na frente, quem está sobrecarregada, quem está estressada por tanta atividade para fazer, somos nós mesmas, porque a gente negou a ajuda lá atrás. Tem a frase que eu digo aqui, já disse aqui, né? A ajuda de criança é pouca, mas mãe que rejeita é louca. Eu tenho aprendido isso a duras penas. Tem sido difícil para mim, porque eu, como boa melancólica, gosto de fazer as coisas no meu silêncio, no meu ritmo, do meu jeito, na minha soberba, no meu orgulho. Mas muitas pessoas querem nos ajudar e a gente acaba afastando porque a gente tem o nosso pedestal de eu consigo. Sai daqui que eu consigo, eu dou conta. Não dá conta nada, não dá conta nada. Vive estressada, vive cansada, vive exausta, porque não aceita a ajuda dos outros. Ainda que seja o seu filho de 2 anos, a sua filhinha aí de 4 anos, o pouco que uma criança pode fazer é muito a longo prazo. Porque uma criança que hoje tem seus 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, está lavando uma louça bem mal lavada, molhando o chão todo, fazendo aquela meleca, e depois você ainda tem que ajudar, pedir para pegar o pano, pegar o rodo, passar no chão. Parece que a gente está tendo o dobro de trabalho, não é? Eu sei porque esse pensamento me apavora dia e noite. Eu sempre penso, eu tô tendo o dobro de trabalho. Só que quando a gente começa a colher os frutos e poder virar as costas e ver que realmente uma criança mais velha consegue lavar bem uma louça sem que você tenha que ficar o tempo todo ali na supervisão, consegue tomar um banho sozinha, consegue se limpar sozinha. O quanto é bom essa autonomia.
O quanto é bom poder passar o bastão para o marido e às vezes você poder sair de casa, fazer alguma atividade, ou ir no mercado, fazer alguma coisa para você, para quem gosta de um salão, de uma unha, alguma coisa, meia horinha fora de casa, 1 hora fora de casa, e saber que tem ali um marido que te ajuda, que sabe lidar com a criança, porque já deu banho na criança várias vezes, já trocou a fralda várias vezes, já alimentou essa criança várias vezes. É muito mais fácil do que a gente bater no peito e não, eu faço. Se não for comigo, ele não para de chorar. Se não for comigo, ele não dorme. Muitas vezes é o nosso orgulho que está por trás dessa exaustão materna. Pare para refletir um pouquinho. Eu não estou dizendo que isso é 100% das vezes, não. Eu sei que muitas mães desejariam ter uma ajuda e realmente não tem. Que o marido sai de manhã para trabalhar e volta só de noite e não tem nenhum parente próximo. Eu sei que isso é real e isso existe. Mas isso não é a maioria dos casos. Muitos pais querem ajudar. Muitos filhos mais velhos, né, querem ajudar. E essa mãe nega. Por não acreditar que essa terceira pessoa pode fazer tão bem quanto ela. E que vai dar mais trabalho ainda. E para poupar estresse, para poupar trabalho, ela acaba tendo trabalho todo sozinha, carregando tudo nas costas. Pare para refletir se essa não é a sua situação. Porque muitas vezes é a minha situação. Às vezes a gente prefere até fazer pelo filho para não ter que falar, que repreender, que orientar. Pega o seu sapato, guarda na sapateira. Pega a toalha molhada da cama, pendura a toalha, estende a toalha molhada. A gente fala isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Cansa, né? Aí parece que a gente vai falar, deixa pra lá. Ele esquece todo dia mesmo, é melhor eu fazer. A longo prazo, o que vai dar mais efeito? Se eu fizer por ele hoje, e amanhã, e depois, eu vou continuar fazendo. Dificilmente um adolescente de 15, 16 anos vai começar do nada, um dia vai acordar e vai falar, hoje eu vou estender a minha toalha. A minha mãe sempre estendeu, mas hoje é a minha vez. Não. Mas pode sim, a longo prazo, por mais que esse prazo realmente pareça longo, para as mães que falam. Pode ser que essa criança que você falou aí, seus 15 anos, um belo dia, de tanto a mãe pegar no pé dele, ele tá de saco cheio da mãe pegar no pé dele, ele vai falar, bom, ela fala isso na minha orelha, desde que eu tenho 5 anos, estende sua toalha, guarde seu sapato. Hoje eu vou fazer, porque eu não aguento mais ouvir minha mãe falar para mim. A longo prazo, com certeza, esse falatório nosso vai ter muito mais frutos do que o nosso fazer. Como mudar essa situação? Bom, o primeiro passo é reconhecer. Porque se eu não reconheço que eu tô nessa situação, não vou mudar nunca. Eu vou continuar fazendo e achar que realmente ninguém faz e pronto. E aí você pode parar o vídeo por aqui, porque esse vídeo não é pra você. Agora, se você já reconheceu, o segundo passo é observar quais são as atividades que outras pessoas poderiam fazer e eu poderia estar delegando e eu ainda não fiz. Muitas vezes já passei por isso e já ouvi isso de relatos de outras amigas melancólicas como eu, coléricas, e essas que, sabe assim, que tem um temperamento seco de saber, eu sei, eu quero assim, 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 assado. Geralmente esse temperamento. Ah, você não sabe sobre temperamento? A gente vai falar sobre esse assunto também aqui nesse canal. Quem viver, verá. Às vezes a gente tem a mania, ó, eu sou assim, tá? O garfo eu gosto que guarde daquela maneira. A vasilha eu quero que guarde daquela maneira. A ordem das cores assim. Não tem? Não tem? Você é assim também? Eu não sou com tudo não, mas algumas coisas eu sou. Deixei mão de muitas coisas dessa, porque realmente eu vi que isso estava me estressando num grau que não fazia sentido nenhum. A gente tem que escolher as nossas batalhas. Então a gente precisa reconhecer que somos assim. Ver as atividades que as pessoas vão fazer e deixar com que elas façam do jeito delas. E engolir isso, é assim mesmo. Cada um tem o seu jeito de fazer. Nós não temos um controle na mão que controlamos a vida de todo mundo para fazer assim ou assado. A gente não é chefe das pessoas que moram na nossa casa. Os filhos a gente pode orientar para eles fazerem da melhor maneira. Mas eles vão descobrir maneiras também, às vezes, mais eficientes que a nossa. E desde que faça o serviço bem feito, tá tudo certo. Reconhecer é o primeiro ponto. Delegar é o segundo ponto. E o terceiro ponto é orientar essas pessoas para que elas façam da melhor maneira, ainda que não seja exatamente como você idealizou. E agora, envolva os seus filhos nas tarefas. Filho é perfeito para isso, porque envolver os filhos amadurecem muito as crianças. Eles entendem como acontece o funcionamento da casa e eles aprendem a cuidar melhor das coisas. Eu vejo aqui em casa, depois que os meninos começaram a lavar a louça, eles sujam muito menos copos. Antes eles pegavam um copo, bebiam água e punham na pia. Um copo, bebiam água e punham na pia. Agora eles já pensam nisso. Se eu beber um copo, já vou ver se meu irmão também quer água na mesma hora, a gente economiza copo para não ter muito copo para lavar depois. Então isso facilita. Quando eu estou ajudando a limpar, eu vou ter mais zelo. E entre eles mesmo rola uma bronca. Não suja a mesa não, ó, você tá sujando muita mesa, tá derrubando muita comida, depois sou eu que vou limpar. Isso ajuda, amadurece. Eles se tornam adultos melhores, mais atentos. E você, uma mamãe menos sobrecarregada. Olha que beleza. E quais tarefas eu posso incluir as crianças? Quem viver verá vai ter um vídeo só sobre isso. As tarefas que cada criança de cada idade pode fazer. Genial, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal para não perder nada disso aqui. Tá ficando muito legal. Isso não é sobrecarregar o seu filho. É fazer com que eles aprendam mais e se desenvolvam. Então pense nisso. É pro seu bem e é pro bem dele. Pode ser um trabalho a longo prazo? Sim, é um trabalho a longo prazo. Você não vai hoje virar as costas e saber que a louça está sendo bem lavada. Não, você precisa ficar do lado, precisa orientar. Isso leva um tempo, sim. Mas um pouquinho de paciência e persistência vai tirar a sobrecarga da gente e amadurecer ainda os nossos filhos. A gente acha que controlar todas as coisas é libertador. Isso não é real. É como se eu tivesse um controle na mão e pudesse comandar todas as pessoas na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Mas a verdade é que ter esse controle na mão não é libertação, mas é uma prisão. Porque se eu tiver que controlar todo mundo o tempo todo, além de eu cuidar da minha vida, cuidar de todo mundo o tempo todo, é muito mais difícil. Filhos adultos que dependem dos pais existem aos baldes por aí. E isso não é legal.
É muito melhor você saber que o seu filho cresceu, saiu da sua casa e ele pode se manter sozinho, ele sabe cuidar do seu dinheiro, da sua higiene, da sua alimentação. É muito mais libertador do que você cuidar de um homem que, na verdade, se comporta como criança, que não sabe lavar sua própria roupa. Eu conheço mães que lavam roupa de filhos que têm seus 40 anos. E não é porque foi dar uma ajuda, porque é claro que as mães gostam de ajudar os filhos, mas eu não tô falando de ajuda em fases pontuais da vida, quando você tá sobrecarregado em algum trabalho, porque tem que entregar um relatório, porque você tá no puerpério. Eu não tô falando desse tipo de ajuda, não. Eu tô falando de filhos que dependem 100% dos pais. Que se os pais morrerem hoje, eles morrem junto. Porque eles não podem, não conseguem fazer sua própria comida, não lavam a sua própria roupa, não cuidam do seu próprio dinheiro. Muitas vezes são adultos que têm um trabalho, que ganham salário, mas vivem endividados e dependem do salário dos pais. Nesse canal eu quero falar também sobre pais desnecessários. A gente vai falar sobre isso aqui também. Temos muitos assuntos interessantes para falar por aqui. Tudo isso sobrecarrega muito, muito, muito mais os pais. E a longo prazo vai continuar sobrecarregando, não ajuda, só atrapalha. Larga a mão desse controle. Deixe seus filhos crescerem. Estimule seus filhos. Se liberte desse controle. Delegue para o seu esposo ou para quem mora na sua casa. Peça ajuda. Tô falando isso para você e eu tô falando isso para mim. Combinado? E se você não é inscrito ainda no canal, te convido a se inscrever. Vamos falar muito ainda sobre essas coisas todas pra gente tirar um pouco dessa nossa carga, aprender a lidar melhor com a rotina, poder brincar com os filhos, aproveitar a vida sem sobrecarregar. E tudo isso que envolve o nosso dia a dia, para nos aliviar um pouco essa carga mental, essa carga do dia a dia mesmo, a gente vai conversar por aqui. Combinado? Então fique por aqui. E neste vídeo eu também fico por aqui. Um abraço, um beijo e um queijo e até a próxima.